De seguida, convido ao moderador da primeira conferência, Dr. Antônio Salião, que vai moderar a conferência com o tema Moçambique na Era Digital, Cenário Atual, Desafios e Oportunidades no Contexto Econômico e Social, que será proferida pelo professor Dr. Ibrahim Moussagi. Dr. Salião, se faz favor. Bom dia, doutora Adília, e muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todos os participantes das 7ª Jornadas Científicas da Faculdade de Gestão de Turismo e Informática da Universidade Católica de Moçambique, sob o lema Moçambique na Era Digital, Cenário Atual, Desafios e Oportunidades. E, desde já, desejo a todos boas-vindas. Com a permissão do representante do vice-reitor para a área acadêmica, professor Dr. José Caetano, passo a convidar o primeiro conferencista destas 7ª jornadas, o professor Dr. Ibrahim Moussagi, que vai apresentar o tema Moçambique na Era Digital, Cenário Atual, Desafios e Oportunidades no Contexto Econômico e Social. Professor Dr. Ibrahim. Como dizia o professor Dr. Ibrahim, conhecido por EBRA na arena acadêmica, é doutor desde 2014 em Economia e Desenvolvimento pela Zimbabwe Open University e desde então ostenta a categoria de professor doutor em Economia e Desenvolvimento na Universidade Católica de Moçambique, Faculdade de Economia e Gestão na Beira. Já publicou vários artigos científicos e não científicos em revistas nacionais e internacionais. Porém, ao longo deste brilhante percurso acadêmico e profissional, já ocupou vários cargos de chefia e atualmente é coordenador do curso de doutoramento em Economia da Universidade Católica de Moçambique, Faculdade de Economia e Gestão, e também coordena a MECOM, que é a Associação Moçambicana dos Economistas, para a área de economia na região centro de Moçambique. Feita esta apresentação, passo a palavra ao professor Ibrahim para apresentar o tema supracitado. Professor, doutor, esteja à vontade e seja bem-vindo a estas jornadas. Muito obrigado. Pronto, então, bom dia uma vez mais. Bom dia. Muito obrigado à professora Bianca Gerente por este convite. Professor Caetano, que nos acompanha na Beira, meus cumprimentos também. Reverendo Padre Valeriano, saudações a si. E caros colegas, estudantes que nos vão acompanhando e que hão de chegar naturalmente aqui e a partir aí mesmo de Pemba. Então, eu queria pedir para partilhar o meu ecrã. Não sei como é que aqueles que nos acompanham se podem permitir fazer isso, os técnicos de informática. Então, o tema está aqui, Moçambique na Era Digital, Cenário Atual, Desafios e Oportunidades no Contexto Econômico e Social.
A minha apresentação vai levar entre 15 a 20 minutos, vou tentar ser breve. E o roteiro ou os conteúdos para a nossa apresentação são esses que estão aí. Uma pequena introdução, mas antes disso vou fazer uma pequena delimitação e mostrar algumas limitações quando se faz uma pesquisa assim deste género, assim muito emergente, muito nova para o nosso contexto, ainda que não tanto nova. Vamos falar da economia digital, o contexto africano, rapidamente, alguns números, desafios da economia digital, Moçambique digital, e vamos olhar para a questão das perspectivas, os desafios e a questão socioeconómica. E aqui destaco concretamente o desemprego. E no fim vamos falar da transformação digital. Portanto, faço aqui uma pergunta e vou tentar especular o que eventualmente poderá acontecer ou está a acontecer. Era impossível dissertar sobre várias ciências que aqui vão ser abordadas nessas jornadas científicas, com a profundidade e rigor exigidos e que é característica das ciências. Então, não vou falar de tudo, tanto quanto o tema aborda, de forma muito detalhada, mas antes, as questões pelas quais não tenho domínio, vou tocá-las de forma sutil, e as outras áreas que de facto tenho algum domínio, vou tentar mostrar com alguma profundidade ou com algum conhecimento. Esta conferência é feita com base na revisão bibliográfica, tendo presente a falta de estatísticas oficiais. Portanto, há poucos números que nos mostram ou que nos revelam a situação de Moçambique, pelo que há questões específicas que carecem de mais dados para serem, portanto, respondidas. Um exemplo assim concreto é quantas empresas têm um negócio digitalizado em Moçambique. Portanto, não há esse número. Vamos procurar, vamos pesquisar, não vamos encontrar. Quantas universidades têm os processos todos integrados ou otimizados, portanto, digitalizados? Vamos procurar, também não vamos encontrar. Quais são os setores públicos que estão digitalizados? Quais são as áreas em que estão digitalizadas? Então, são questões, algumas muito concretas, e que dificilmente se pode encontrar um resultado ou um número que nos faça de forma clara esta resposta. As Nações Unidas, em 2019, destacam que as tecnologias de informação e a transformação digitais são incontornáveis nas economias do século XXI. A transformação digital nos países desenvolvidos, portanto os PDs, vou fazer essa abreviatura aí, para significar países desenvolvidos, aumentou a contribuição das TICs em vários setores econômicos. Portanto, aqui refiro-me aos países desenvolvidos. Nestes países, esta transformação digital catapultou o crescimento econômico, portanto, promoveu o crescimento econômico através da criação de empregos, portanto, a questão social, diretos e indiretos, e para o desenvolvimento dos recursos humanos. Então, é neste princípio, é nesta ótica de que a transformação digital pode contribuir para uma economia mais competitiva, que destaca os desafios e oportunidades para a economia digital em Moçambique. Portanto, nesse pressuposto, nessa base de que esta transformação digital pode alavancar a economia, pode acelerar, porque a tecnologia surge aqui como um grande acelerador para o desenvolvimento e para a competitividade das economias. Então, é nesta abordagem, é nesse pressuposto que faço este meu enquadramento. Então, mas o que é isso da economia digital? Há várias definições. Eu achei interessante esta da Deloitte e esta das Nações Unidas. Para a Deloitte, a economia digital é a atividade econômica que resulta de bilhões de conexões online entre pessoas, empresas, dispositivos, dados e processos. De outra forma, a economia digital refere-se à produção e comercialização de bens e serviços das TICs, mas não só, como também a produção ou tudo aquilo que significa produção e comercialização de bens e serviços
baseados nessas tecnologias de informação e comunicação. Então, é isto que é a economia digital. Quais são as oportunidades que esta economia digital nos traz ou nos oferece? Primeiro, são várias, mas eu destaco aqui algumas. Portanto, a economia digital é mundialmente reconhecida como um vetor de crescimento, né? Faz a indução do crescimento, produtividade e competitividade das empresas, organizações e países. E a questão da produtividade é muito importante, é fundamental. Há dias acompanhei, não sei se é uma notícia verídica, mas verificou-se que um estudo, um levantamento da CTA demonstrou que os índices, e a gente já sabe que são índices de produtividade muito baixos, mas há uma comparação que é muito interessante e mostra esse fosso abismal, em que diz que um agricultor na África do Sul que produz em 6 meses, em um mês, é o que um agricultor em Moçambique produz em um ano. Tanto coisa do gênero, tanto índices de produtividade muito baixos. Então, esta economia digital tem este vetor, é reconhecida por facultar ou facilitar essa indução do crescimento. Então, a economia digital tem um impacto na vida dos cidadãos, empresas, governos e outras organizações e promove conexões sociais, minimiza custos, portanto, otimizar, gastar bem, usar bem, e atrasos, expande o acesso ao mercado e simplifica e desmaterializa procedimentos administrativos, a tal disrupção de que se fala. Então, um dos grandes pilares da economia digital é a utilização dos recursos de forma eficiente. Portanto, a ciência econômica como tal, o objeto ou a discussão de que ela faz é fazer a gestão dos recursos escassos, fazer a melhor gestão dos recursos escassos. Então, esta economia digital tem este objetivo também, que é de fazer a utilização de recursos de forma mais eficiente. Então, a ideia é fazer mais simples e melhor para obter mais ou muito mais com menos, e a chave para atingir esse objetivo, então, é a tecnologia. Então, dizemos aqui que a tecnologia é este acelerador, acelera, portanto, e promove o crescimento. O acesso às tecnologias digitais, o uso da internet, as oportunidades que pode oferecer ao desenvolvimento, são questões que frequentemente são colocadas atualmente, principalmente com este advento da globalização. Então, o comércio eletrônico e outras aplicações digitais podem estimular o crescimento das micro, pequenas e médias empresas e facilitar a sua integração no setor formal, inclusive através dos acessos a serviços financeiros, tanto baseados nas tecnologias de informação. E aqui me refiro ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, a meta número 3. Portanto, é esta declaração que foi renovada por estes países membros da Assembleia das Nações Unidas, da qual Moçambique também faz parte. Para o contexto africano, alguns desafios ou alguns números importantes. Isto é mesmo de feito de formação. Eu sou economista, então normalmente reduzo as coisas a números e fica mais fácil também assim. A África, então, é o continente onde se verifica o maior crescimento demográfico, cerca de 2,5%, contra uma média de 1,2% a nível mundial. Portanto, nós crescemos de forma muito rápida. No setor das tecnologias de informação também, a África subsaariana registra um crescimento mais elevado das telecomunicações a nível de todo o mundo. Uma taxa anual composta de 6,1% contra quase metade de uma taxa de crescimento a nível mundial. Mas há países que conseguiram, a nível da África, inovar. Portanto, falo aqui do Quênia, que conseguiu inovar e se tornar líder no desenvolvimento daquilo que nós hoje conhecemos e quase que todos nós que se calhar devemos estar aqui usamos, o M-Pesa. O M significa o móvel, depois o Pesa significa em Swahili, vocês estão aí muito próximos da Tanzânia, sabem isso, significa dinheiro. Para este senhor que é o Paulo Kagame, portanto, que tem uma das economias que mais cresce em África nos últimos anos, portanto 7,8%, cresce mais do que crescia, neste caso, mais do que a economia moçambicana. Para ele, a economia digital é uma das chaves, não é a única chave,
é uma das chaves para a África crescer. Portanto, é uma das alavancas para o continente africano crescer. Há alguns desafios que é importante a gente destacar sobre a economia digital. Primeiro, em 2018, somente 48% da população mundial tinha acesso a esta internet. Mas é algo que já descobrimos ou já usamos há cerca de 35 anos. Mas até 2018, ou seja, 30 anos depois, somente 50% da população tinha acesso a isso. Esse World Wide Web, portanto, a internet. Nos P10, já fizemos essa distinção, portanto, nos países desenvolvidos, 80% da população tem acesso à internet, e hoje caminhamos, isto é uma estatística de 2018, e hoje caminhamos para quase 100%, mas nos países em via de desenvolvimento, somente 30% tem acesso à internet. Existem algumas metas traçadas pela Comissão de Banda Larga para o Desenvolvimento Sustentável, portanto, uma comissão criada pela Organização das Nações Unidas, e esta tinha as suas metas, portanto, são 7 metas, eu aqui não trago todas, trago aquelas que achei relevantes para o contexto da nossa discussão. 4 das 7 metas a serem atingidas até 2025. Depois a gente pode fazer, assim, interiormente, uma reflexão, a ver se de facto nós vamos conseguir alcançar ou encontrar essas metas ou não. Até 2025, 60% dos jovens e adultos deve ter atingido um nível mínimo de domínio de habilidades digitais sustentáveis. 60% da população, jovens e adultos. Até 2025, uma outra meta que esta comissão estabelece, 40% da população mundial deve estar a usar os serviços financeiros digitais. E até 2025, deve ter sido reduzida até metade a falta de conexão nas micro, pequenas e médias empresas. E até 2025 deve ser alcançada igualdade, portanto, a questão do género, balanço, homens e mulheres, em todas as metas. Portanto, há 3 que eu aqui não mostro, mas aqui identifico 4. Portanto, deve haver sempre este balanço entre o género, portanto, homens e mulheres. E ainda um desafio que é importante a gente destacar é que para os P10, portanto, os países desenvolvidos, 60% do PIB mundial, nestes países desenvolvidos, será digitalizado, ou seria digitalizado em 2020. Portanto, esta é uma estatística, diria, feita antes desta situação da pandemia da Covid-19, o que me leva a crer que, se calhar, esta meta vai ser antecipada. Não vamos ter já, porque 2022 é já amanhã, é daqui a nada. Então, acredito que com esta situação da pandemia, portanto, esta questão do distanciamento social, o isolamento social, esta dificuldade da mobilidade das pessoas, grande parte das startups, grande parte das empresas nos países desenvolvidos, portanto, vão correr para digitalizar os seus negócios, integrá-los todos e, provavelmente, este 60% do PIB mundial vai ser encontrado muito antes de 2022. Mas para os P10, os PV10, desculpa, somente 6% será digitalizado em 2022. Portanto, há uma diferença aqui muito grande, tanto de 60% para somente 6% nos países em vias de desenvolvimento. E não sei com essa pandemia se, de facto, digitalizaremos mais ou se conseguiremos digitalizar os 6% até 2022. Moçambique Digital, desafios atuais. Portanto, esta é uma estatística que eu retirei do Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique. E este instituto diz o seguinte: para caminharmos para uma economia digital, é necessário, e isto é fundamental, que a gente retenha isto, que a população, primeiro, tenha acesso à internet e plataformas digitais de comunicações modernas. Mas há uns números interessantes e que o INCM também partilha e diz assim: todos os distritos de Moçambique, tanto os 155, 148, já não me ocorre o número,
tem infraestrutura digital de telefonia móvel que permite fazer transações. Tem um número assim bastante interessante. E dos 408 postos administrativos também existentes, nestes 155 ou 148 distritos, a maior parte, ou seja, 70%, tem acesso à rede de telefonia móvel. Então, se há aquele pressuposto que levantamos em cima, que a população tem que ter acesso, então há estes números que nos demonstram ou que nos aparentam que, de facto, a pré-condição ou a situação inicial está criada. Mas há um número que eu mostro a seguir que vai mostrar que ainda há muitos desafios. Por exemplo, em Moçambique, no universo de 100 pessoas, somente 4 a 5 cidadãos é que têm acesso à internet. Ou seja, se falarmos de 1000 estudantes numa faculdade, somente 4% teria acesso à internet. Ou seja, de 1000 estudantes, neste momento, falaríamos de, penso que, 40. Então, é um desafio, assim, uma diferença muito grande. Então, se há esta questão que nós antes colocamos, se a base da economia digital é a internet, então temos um longo caminho aqui a abraçar para percorrer todos nós juntos. A economia digital só é possível, então, com infraestruturas digitais, portanto, esses são os tratos que eu retirei do Jornal do País. A digitalização é importante na eficiência das cobranças, e isto tem que ficar assim bem claro, e é por isso que nós todos hoje, e acho que todos que estão a acompanhar esta pequena conferência, todos têm acesso a um NUIT, portanto, o Número Único de Identificação Tributária. Isto faz parte de um processo de, portanto, cobranças eficientes, portanto, conseguir que cada cidadão tenha um número de identificação tributária e conseguir que cada cidadão possa ser tributado ou cobrado a sua prestação daquilo que estiver a dever ao Estado. Porém, a digitalização requer elevados investimentos. Portanto, refiro-me a investimentos em infraestrutura, são pesados investimentos. Refiro-me a investimentos em recursos humanos, portanto, capacitar as pessoas, capacitar os utentes, portanto, é um conjunto de investimentos que tem que ser feito para que esta transformação digital ou esta economia digital possa funcionar da melhor forma. Quais são os impactos socioeconômicos para a economia moçambicana? A economia digital cria novos empregos, mas demanda competências variadas. Portanto, isto é uma ascensão genérica. Esther Duflo, 2020, portanto, esta é a senhora Nobel da Economia, diz que as máquinas não adoecem e ela teme que a crise estimule a automatização. Portanto, mas isto é mais no contexto das economias mais desenvolvidas. Mas há teorias que acreditam que as tecnologias, não tecnologias, ali está mal escrito, que as tecnologias são prejudiciais aos países subdesenvolvidos. Isto é dito pelo Tonari Smith. Mas há esta componente de que a tecnologia, mesmo estando a criar estes empregos nos países desenvolvidos, ela também cria o desemprego. Porque sempre que ela é aceleradora do desenvolvimento, ela acelera o crescimento, mas há casos em que a tecnologia demanda pouca mão de obra e muito bem qualificada. Não conseguimos, neste momento, quantificar quantas pessoas, no nosso caso em Moçambique, perderam emprego nesta disrupção lenta que vai acontecendo, porque eu acredito que ainda é muito lenta no nosso contexto. E há situações, tanto estruturais, financeiras, que fazem, até culturais, que fazem com que este processo seja lento. Querendo ou não, a economia digital já faz parte do seu dia a dia, ou do nosso dia a dia. Vocês que todos conhecem essas imagens aí, tanto o M-Cash, o M-Pesa, o E-Mola. Portanto, hoje temos, para se ter uma ideia, mais de 8 milhões de contas digitais. Portanto, aqui é uma outra discussão que podia emergir aqui, da questão da inclusão financeira, mas para que se tenha uma ideia, a aceleração, portanto, do número de contas digitais hoje criadas em relação a contas bancárias, portanto, este número mais do que quintuplica, portanto, é mais do que 5 vezes o número de contas bancárias existentes na banca comercial. Portanto,
há mais contas digitais, portanto, no Mcash, no M-Pesa e no M-Mola, portanto, somente 3 companhias contra não sei quantos bancos comerciais espalhados também em todo o mundo. Portanto, cerca de 8 milhões de pessoas. Então, em Moçambique, sem percorrer muitas outras discussões, percebe-se que a economia digital vai se instalando sim, mas ainda é de forma lenta. Então, para quando será essa transformação digital? A transformação digital refere-se ao processo da integração total de tecnologias digitais em todas as atividades de uma organização. Então, não é usarmos a tecnologia somente no setor e assumirmos que essa é uma transformação digital. Não, é em todos os setores, em todos os processos, aí sim teremos aquilo que nós chamamos de transformação digital. Naturalmente que o setor, esse é o início para fazermos a transformação digital. Portanto, o facto de ter uma tecnologia num dado setor da sua empresa não significa necessariamente que a transformação digital já ocorreu. Destaco aqui os principais atores para que essa transformação digital possa acontecer. Tanto o Estado, o setor privado, nós, as universidades, organizações internacionais, devem juntar sinergias para acelerar o processo de digitalização, aproximar as comunidades para o mundo digital, para tirar os melhores proveitos desta economia digital. Para além dos problemas que já destacados, os desafios que aqui já mostramos, eu vou simplesmente concluir mostrando a importância do investimento na educação, porque sou professor e estamos a falar também com acadêmicos, alunos, então é importante destacarmos a importância do investimento na educação. O Fórum Mundial Econômico, portanto, o World Economic Forum, e eu penso que os estudantes, os professores estejam atentos a isso, porque acho que é importante. Diz que as novas competências, portanto, os novos desafios ou as novas habilidades que esta mão de obra qualificada tem que ter ou tem que garantir que tenha para que consiga obter estes empregos, portanto, nesta quarta revolução, nesta economia digital. Primeiro é ser capaz de resolver problemas complexos. 2, ter pensamento crítico. 3, ser criativo. 4, saber gerir. 5, coordenar-se com os outros. 6, ser capaz de tomar decisões. 7, estar orientado para o cliente. Portanto, a satisfação do cliente é que nos dá o input para nós transformarmos os processos. 8, ser dotado de inteligência emocional, portanto, conseguir ter empatia e perceber o que o outro está a sentir. 9, ser um bom negociador, um bom comunicador. E 10, ter a flexibilidade cognitiva de alterar, de mudar a sua forma de pensar. Portanto, estas são aquelas competências que este World Economic Forum, portanto, aponta para que no futuro as pessoas, ou os trabalhadores, ou a mão de obra, se deva preparar, se deva qualificar para que consiga obter boas ocupações ou bons empregos. Portanto, os estudantes, os professores que nos ouvem ou aqueles que depois nos vão ouvir, portanto, estão aí as competências que se têm por muitas oportunidades que vêm pela frente. As Nações Unidas, então, para concluir, na sua Comissão Econômica para a África, tem uma afirmação aqui que até nos assusta, diz assim: a economia digital está na base da quarta revolução industrial. Então, tal como as outras 3 revoluções que já aconteceram, nenhum país pode ficar à margem. Portanto, não obstante estes desafios todos que a gente aqui listou, não obstante esta lentidão no processo da transformação digital que vai acontecendo em Moçambique, este caminho, este percurso é inevitável. Então, nós temos que nos preparar para ele. Pela atenção dispensada, o meu muito obrigado. Muito obrigado, professor Ibrahim, pela brilhante apresentação. Porém, ficou claro que a economia digital
tem como base, portanto, a internet, e que para tal todos nós somos convidados, portanto, a participar ou, portanto, a entender e a envolver as camadas mais vulneráveis, de modo que possamos receber de forma mais clara, portanto, as transformações digitais. Porém, poderei fazer o resumo da apresentação do professor Ibrahim, mas antes eu acho que podíamos, portanto, em termos de gestão de tempo, fazermos ou abrirmos o debate para podermos sermos esclarecidos acerca de alguns pontos que os convidados participantes colocaram ao longo da apresentação do professor. Mas antes mesmo de ir para o chat dos convidados, dos participantes, eu mesmo tenho uma questão só para começar. Professor, olhando para a diversidade das desigualdades econômicas e sociais no nosso país, não é? Moçambique estaria pronto ou estaria preparado para este desafio digital? Quais os elementos prós e contra esta desafiante realidade? Tendo em conta, portanto, a experiência que nós estamos a viver agora, a questão da pandemia ou do Covid-19. Também gostava a que, portanto, olhasse para a extensão territorial do nosso país e, se calhar, dizer as possíveis soluções, tendo em conta as assimetrias econômicas e sociais regionais e o que é possível para arrumarmos para a era digital equalitária. Também veio uma questão, não sei se o professor está a registrar. Professor? Sim. Veio também uma questão dos participantes, porém, a questão é a seguinte: quais caminhos a seguir para a digitalização do setor público? Também, o outro ouvinte ou participante coloca a questão, visto que a economia digital é importante, qual é a análise que se pode fazer, não é, em relação às nossas instituições públicas nesta pandemia? Então, neste momento, iria convidar o professor Ibrahim para poder responder a estas questões e depois íamos abrir mais uma ronda de perguntas e respostas e esclarecimento, de modo que façamos uma boa gestão. Então, professor, tenha a bondade. Ok, obrigado Salião, pela sua pergunta e pela pergunta dos dois outros participantes. Não retive os nomes, o Salião não disse quem eram estes participantes. Moçambique é um país de muitos contrastes, portanto, muitas desigualdades regionais, intra-regionais, portanto, isto é estrutural, não é uma questão da digitalização ou da economia digital, mas há muitos inacessos, há muita falta de acesso, tanto de informação, tecnologias, poderios de compra, etc. Nós trouxemos aqui um número
que acho que todos, se calhar, retemos, que é um número partilhado pelo INCM, em que dissemos que a cada 100 pessoas, portanto, somente 4 ou 5 têm acesso à internet de qualidade. Portanto, se nós temos esta situação, não obstante termos a infraestrutura toda criada em todos os distritos do país e na maior parte dos postos administrativos, se nós estamos numa situação destas, então, aí só podemos olhar neste momento, digamos que seja um momento transitório, quanto tempo vai levar, não sei, mas se nós estamos a olhar neste momento, portanto, a internet, aquilo que deveria ser um momento de inclusão social, inclusão das pessoas, portanto, neste momento é um elemento de exclusão e aí vamos ter clivagens que já acontecem entre estas classes, portanto, as que podem e as que não podem. Qual é o caminho? Há 2 elementos fundamentais que eu tento destacar nesta minha apresentação. Primeiro é a infraestrutura. É preciso que hajam, e são investimentos grandes, portanto, é preciso que hajam investimentos nas infraestruturas tecnológicas para que tenhamos acesso à última tecnologia, tenhamos acesso a essa tecnologia que nos permita fazer esse acelerador no desenvolvimento, no crescimento, mas também é preciso que tenhamos a outra componente. Portanto, das várias componentes, eu tento somente destacar estas 2. Portanto, a questão da infraestrutura e a questão da mão de obra qualificada para fazer as tarefas que essa digitalização, que estas TICs vão exigir. E é aí que eu tento mostrar as competências que nós nos devemos reforçar, tanto os alunos, os professores, para que consigamos ter um lugar e possamos fazer parte desse processo de digitalização. O setor público, qual é o caminho a seguir? É muito complicado a gente olhar para a questão do setor público. A gente olha que já há uma digitalização que vai acontecendo, já há alguma infraestrutura no setor público, até porque isso facilita grande parte do trabalho que essas entidades públicas vão fazendo. E eu que posso destacar alguns exemplos. Por exemplo, durante a minha apresentação falei da criação do número único de identificação tributária, que pode levar 2, 3, mas muito tempo. É um sistema que está online, está digitalizado. Há cerca de 5 anos, Moçambique cresceu, tanto no número que é o Doing Business, tanto na facilidade de criação de empresas, esteve bem destacado na altura porque foi se digitalizou a questão tanto da criação das empresas. Portanto, você é uma semana, portanto, diminuímos o número de dias para a criação de uma empresa. Portanto, em uma semana você conseguiria criar uma empresa contra, se calhar, um mês e meio, tanto o tempo que se levava. E hoje até se leva menos, dependendo, portanto, da documentação que a pessoa pode ter. Portanto, em alguns setores, eu penso que são estratégicos, vai acontecendo setores que acontecer para que possam. Um exemplo muito importante que é, eu falei que o continente africano e Moçambique também, o número da população tem vindo a crescer nos últimos anos. Portanto, temos das taxas de crescimento demográfico mais altas, portanto, a nível se comparadas com o resto do mundo. Portanto, e os desafios que se impõem neste momento é conseguirmos fazer uma agricultura de precisão, portanto, uma agricultura sustentável e de precisão, que consiga abastecer esta população daqui a 10 ou 20 anos, que quando o número fica, portanto, muito maior do que hoje nós temos. Então, é aí onde entra, portanto, é aí onde está a importância da economia digital, da digitalização ou da economia de precisão. No setor da agricultura, que é esse setor prioritário que nós hoje temos, pouco está a acontecer, portanto, com relação a essa questão da agricultura de precisão para melhorar os índices de produtividade. Oxalá, não sei, com este novo programa,
o sustenta, as coisas possam melhorar. Tentei não destacar a questão da pandemia da Covid, portanto, que acho que já estamos assim, não sei, já não há nenhum problema em nos retirarem essas liberdades que a gente assiste, portanto, é uma questão de saúde pública. Não retive bem a questão que o Salião faz, ou que o ouvinte faz, mas, na minha opinião, o essencial, e acho que isso é de senso comum neste momento, o essencial é que nós temos que começar a abrir as instituições, e as instituições têm que começar a funcionar de forma normal. Mas é de forma, penso que não me entendam mal, mas é de forma normal, olhando para o novo normal. As normas de segurança têm que estar sempre lá, não nos podemos esquecer que temos que lavar as mãos, não podemos esquecer que tem que, portanto, o estabelecimento onde a gente vai visitar tem que estar preparado com as condições, portanto, exigidas, com este protocolo de saúde já estabelecido, portanto, a nível mundial. Então, era isto, não sei, o nosso moderador, Salião, para as 3 perguntas que me fizeram, era isto que me oferecia a dizer. Muito obrigado, professor Ibrahim, pelo esclarecimento. A questão de infraestrutura continua sendo, portanto, um desafio enorme para Moçambique, não só para Moçambique, mas para alguns países em via de desenvolvimento, e muitos deles se localizam, portanto, no continente africano. Porém, também íamos olhando para o tempo, íamos também abrir mais uma sessão, só uma sessão. Tenho aqui algumas perguntas que vieram dos participantes. A primeira pergunta refere-se a que medidas de apoio podem ser tomados pelo governo a fim de reduzir este impacto negativo do Covid nas taxas de desemprego. A segunda pergunta também vem dos participantes. Desde que a África, incluindo Moçambique, tem uma pequena parcela de acesso à internet. É uma afirmação. A mesma internet não chega a todos moçambicanos. É um fato. De fato, a digitalização é e continuará a ser um grande desafio, não é, para todos nós. E em relação a isso, o ouvinte ou participante gostava de saber quanto custa para um moçambicano ter acesso à internet. Também tem um ouvinte, o participante, neste caso, das 7ª jornadas, que gostava de saber como o professor olha para a economia digital na promoção de inclusão digital e como a economia digital sugere confiança aos consumidores. Depois, a 4ª pergunta diz que como podemos associar a qualidade da internet no desenvolvimento da economia digital em Moçambique. Porém, foram essas perguntas levantadas até então, mas temos uma mão lá do outro lado. Porém, gostávamos que o ouvinte pudesse, portanto, enviar ou fazer a sua questão usando o nosso chat. Assim, a equipa técnica decidiu. Porém, iria convidar mesmo a fazer a sua questão usando, portanto, o chat que nós temos disponível. Então, por hora, professor Ibrahim,
pode responder a estas 4 questões e também por questão de tempo, eu acho que teremos mais oportunidades para podermos ouvir mais sobre o tema. Ok, obrigado, Salião. Há uma pergunta que depois não entendi, tentei, acho que é, mas ok, vou responder aquelas que eu consegui perceber aqui. A primeira questão é medidas de apoio, como reduzir a taxa de desemprego neste momento. É uma pergunta que foge um pouco da apresentação que aqui faço. Esta é mais relacionada com a questão da Covid-19, os impactos que isso está a criar na economia. Não sei, posso comentar assim rapidamente, mas não é a base da discussão que a gente hoje aqui fez. Parece que é uma coisa também assim inevitável. Não sei, olhamos para, por exemplo, há uma discussão muito grande nas instituições de ensino particular. Neste momento estão todas elas fechadas e quando a gente fala de ensino particular, quando estamos a falar de um privado que espera, esse é um debate muito grande, que espera receber ou coletar as receitas provenientes da propina, mensalidade e fazer os pagamentos dos salários aos seus professores. Neste momento, garanto-lhe que 80%, não há nenhum estudo, não há nenhuma estatística que mostre isso, mas cerca de 80% ou 90% dessas escolas já devem ter feito acordos de cessação de contratos com os seus professores. Como é que isso se evita? Não é uma solução assim fácil. Se não houver essa mão interveniente, tanto do Estado, do governo, é quase que impossível. Portanto, os pequenos conseguirem sobreviver. Os mais robustos, os mais fortes, aqueles que conseguiram poupar ou se preparar para a incerteza que hoje nós assistimos, esses vão conseguir sobreviver, vão conseguir atravessar essa dificuldade. Mas os outros, sem uma mão interventiva, é quase que impossível. A questão da internet, já dissemos que é um desafio, já falámos disso, se temos uma faculdade, não sei quantas a Faculdade de Gestão de Turismo e Informática tem, mas supomos que tenha 1000 estudantes, então se tem 1000 estudantes, somente, de acordo com a estatística do INCM, somente 40% tem acesso à internet. Então este é um número, já dissemos aqui, que verificar novamente a imagem entre estas diferentes classes, daqueles que podem e aqueles que neste momento não podem. Quanto é que custa a alguém tanto ter acesso à internet? Bom, eu não sei quanto é que efetivamente isso, qual é esse número, porque já dissemos que há a questão da infraestrutura que deve ser criada, a questão depois do acesso que este consumidor deve ter, há depois a questão do investimento que este pequeno consumidor deve ter. Portanto, não sei, é uma cadeia assim muito grande. Eu não conseguiria prever aqui neste momento quanto é que efetivamente, e não sei se há esse número, se há essa estatística, quanto é que efetivamente custa a um cidadão ter acesso à internet. Mas há questões, tanto se olharmos estas metas traçadas por esta Comissão de Banda Larga das Nações Unidas, há algumas coisas que podem nos ajudar a visualizar o caminho que estas pessoas devem percorrer para ter um dispositivo. Já vimos que as telefonias que nós temos hoje e os sinais que elas vão lançando, portanto, é um caminho para que a gente consiga ter acesso a. Então, primeiro, ter acesso àquele chip de comunicação que uma das telefonias móveis nos oferece. Não sei quanto é que aquilo custa, 80, 50 meticais. Depois, ter acesso a um dispositivo móvel. Mas este dispositivo móvel tem que ser inteligente, que me dá a condição de... Portanto, esta conta é assim um pouco flexível, eu não conseguiria aqui neste momento estimar. Mas o caminho é este. Qualidade da internet. Isso portanto, voltamos à questão da infraestrutura. Portanto, é preciso haver investimentos grandes na questão da infraestrutura. E para haver este investimento grande na questão da infraestrutura,
nós falamos dos principais intervenientes que devem unir sinergias para que isto aconteça. Portanto, falamos do Estado, falamos das instituições privadas, falamos das instituições de ensino, falamos das organizações internacionais e até podemos falar dos blocos regionais. A coordenação que vai existir entre os vários países da região, a coordenação que vai existir entre estes países do bloco da região e as instituições internacionais. Porque aqui a discussão que neste momento surge é mesmo como tornar esta internet, que é muito cara neste momento, como tornar acessível a toda a população. Portanto, esse é que é o grande, é a grande questão, e como equilibrar isto, tanto um custo mínimo para que de facto as pessoas possam ter acesso. Salião? Muito obrigado, professor Ibrahim. Mas há umas perguntas que eu acho um pouco também relevantes, uma vez que ainda estamos dentro do período, que vem dos participantes. O participante diz que, olhando para a situação, não é, da guerra em Cabo Delgado, como podemos garantir que os novos sistemas bancários, por exemplo, M-Pesa, M-Cash, etc., não sejam usados para fins ilícitos, como ação de guerra, lavagem de dinheiro, entre outros. Mas também tem a segunda questão também que vem de um participante, que diz o seguinte: que desafios para as pequenas ou os pequenos produtores, produtores, comerciantes, versus o setor informal traz a economia digital. Então, temos essas duas questões só para podermos fechar, hein? Fora mesmo questão de insistência. Se tiver possibilidade, pode responder, depois fechamos esta primeira parte da conferência. Ainda é a primeira parte? Eu pensei que já era a última parte. A primeira conferência, neste caso. Obrigado. Bom, obrigado, Salião, uma vez mais aí pelas duas perguntas que os nossos participantes mandam. Bom, eu assim rezo todos os dias para que este conflito que está a acontecer em Cabo Delgado, portanto, possa terminar onde está mesmo a começar, né? Que não se expanda, que não nos crie depois um problema muito grande. Portanto, a gente assiste todos os dias a questão do terrorismo, portanto, não sei, só posso lamentar. A questão da lavagem de dinheiro, a questão do branqueamento de capitais, o uso indevido de recursos por via destas contas móveis, é também uma guerra muito grande. E as últimas notícias colocam Moçambique num lugar assim em que é um dos em termos de transparência de transações financeiras, em termos de transparência dessas transações bancárias ou interbancárias, e móveis e não móveis, se calhar. Como é que isso se evita? É preciso primeiro, e esse é o pressuposto inicial, e eu quero juntar essa questão a uma questão que eu também tenho argumentado assim com alguma frequência, que não é formalizar o setor informal, como se tem dito. É preciso que a gente conheça, e isso é importante, sim, o nosso setor informal. Portanto, quem são as pessoas que estão no setor informal? Quanto é que aquela pessoa diariamente consegue vender? Quanto é que aquela pessoa, ou o que é que aquela pessoa diariamente vai vender? Portanto, há um conjunto de informações que o governo ou o Estado deve ter, que é para poder planificar ou replanificar as atividades com o setor informal. Se não sabemos, pronto, há uma estatística que diz que cerca de 70% da população está no setor informal. Portanto, é uma economia completamente informal, informalizada. Então, se nós sabemos que há um número muito grande de pessoas que estão neste setor, é preciso que a gente consiga conhecer essas pessoas quem são. E acredito que a única forma de nós conhecermos quem são,
onde estão, quanto é que diariamente vendem, portanto, é digitalizada esta informação. Havendo um número, não sei, que se associa ao número único de identificação tributária, ou um número que se associa ao BI, portanto, eu penso que, vejo que há técnicos de informática que nos acompanham aí, portanto, há números que eles conseguem gerar fazendo um antilogaritmo, e você tem um número único para, não sei, para toda a população, e cada indivíduo que lá vai ter o seu número único. Então, é possível, através destas técnicas ou destas tecnologias, gerar estes números em que nós podemos ou conseguimos identificar quem são as pessoas, onde é que elas estão e o que é que elas estão a vender. Desta forma, tendo este conhecimento, tendo este controle, é possível, então, depois traçar políticas que visam resolver os problemas, é possível identificar as pessoas e é possível evitar, não sei se vocês estão a acompanhar, nós há dias tivemos aqui uma situação, aqui a nível da cidade da Beira, que é onde eu estou e onde estou a fazer esta conferência. Houve um problema que foi derivado das prestações que deveriam ser das populações que são do ciclone Idai aqui na província de São Paulo. Então, houve um movimento muito grande porque, não sei, as listas foram rasgadas e não havia registros, etc, etc. Então, isso demonstra, uma vez mais, aquela questão que estamos aqui a discutir. Portanto, quando temos este tipo de situações, a melhor forma de podermos gerir, de controlar de forma eficiente, otimizada, é termos esta informação digitalizada. Cada indivíduo, neste caso, cada beneficiário daquela prestação ter a sua identificação já gerada e assim, portanto, fica fácil. Muito obrigado, professor. Na verdade, já chegamos no fim, não é, desta primeira conferência. Gostava de agradecer ao professor Ibrahim pela bela apresentação e também, portanto, na eficiência, eficácia na resposta das questões que foram aqui colocadas. Portanto, podemos perceber que, na verdade, a economia digital requer muitos investimentos, não só investimentos, portanto, também requer a descentralização, portanto, dos serviços ou das infraestruturas de modo a responder, portanto, a este desafio, uma vez que a economia digital, portanto, é um vetor do crescimento econômico, da produtividade e das empresas, mas também levam consigo vários desafios que aqui foram apresentados. Um dos desafios, portanto, é a própria educação, não é? A educação, mas também a questão, portanto, das assimetrias. Estamos a falar, portanto, da extensão territorial do nosso país. É por isso mesmo que há uma necessidade de que todos nós estejamos prontos, não é, para podermos migrar ou transformar, portanto, a economia, ou migrarmos, portanto, a economia nossa, né, física, para, portanto, a economia digital, que é esta economia, portanto, que mostra muita eficiência e eficácia na gestão do negócio, porque também reduz os custos, portanto, aumenta a produtividade, entre outros aspectos. Neste âmbito, iria mesmo fechar, não é, agradecendo a todos os participantes, não é, que estiveram a acompanhar esta primeira conferência sob o lema com o tema Moçambique na era digital, cenário atual, desafios e oportunidades no contexto econômico e social. Então, muito obrigado mais uma vez, professor Ibrahim, e obrigado à doutora Adília, não é, que é a nossa MC, e passo a palavra mesmo para a doutora Adília. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, doutor Salião. Iria pedir aos participantes para ativarem as câmeras para fazermos uma foto de família.